Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 37. Amém? E nós vamos ler a partir do versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui. Meus queridos, hoje nós vamos falar de ódio. É interessante porque a gente começar uma mensagem dita evangélica ou cristã, a gente começando pelo ódio, porque geralmente a gente começa pelo amor. Mas eu acho importante que nos dias de hoje a gente comece a falar um pouco sobre o ódio. Porque nós vivemos numa sociedade que ou ela vai para a esquerda ou ela vai para a direita. E não me entendam somente no quesito político. As pessoas são intolerantes e parece que o ódio ele está sendo alimentado. Hoje nós vamos falar da história de ódio de 11 irmãos por um irmão. Aqui José, ele era o queridinho do papai. José, ele era o filho da velhice de Jacó. E os outros irmãos ficaram ali meio cabreiros com isso. Não? E Jacó amava mais a José do que todos os outros irmãos. Isso por si mesmo já era motivo deles odiarem José, deles ficarem cabreiros com José. Além disso, o pai, que já demonstrava todo esse amor por José, fez uma túnica talar, uma túnica colorida, bonita, pomposa, que simbolizava a autoridade, e fez essa túnica para José. Além do fato dele ser amado, o pai ainda vai dar o presentinho para ele, para o queridinho. Além disso, José, como nós vimos aqui no versículo 4, ele falava assim, versículo 2, fala assim, e trazia más notícias deles a seu pai.
José era o que nós falamos do tal do X9, do dedo duro, do estraga prazer. Mas ele não estava falando notícia boa, ele estava falando notícia ruim. Então José recebia presente, a túnica do pai, José era mais amado pelo pai, e ainda José, dava o tal do X9 com os irmãos. Mas aí não continua, a história aí continua. Além disso, José, ele chega, e aí ele fala, olha, eu tive um sonho. Os irmãos já estão meio cabreiros, né? Eu sonhei que o meu feixe estava de pé e o feixe de vocês se inclinavam perante o meu. No meu sonho, eu era o centro. Eu era o centro. Eu também sonhei uma coisa, eu sonhei que o sol e as estrelas se inclinavam perante mim. O sol e a lua e 11 estrelas. O que os irmãos entenderam? Eram 11 irmãos. Então, na verdade, os irmãos eles não tinham somente um motivo para odiar José. Eles tinham mais de um motivo. A túnica que representava o amor de Jacó por José. José que tinha esse comportamento de denunciar os atos dos irmãos, os atos ruins dos irmãos. Agora o fato é o seguinte. Não é porque os irmãos de José eles odiavam José, de que esse ódio era legítimo e correto. Eu fui procurar no Aurélio a definição de ódio. E ódio, segundo o dicionário Aurélio, significa aversão, repulsão a coisa, pessoa ou objeto. Os irmãos de José, eles tinham aversão, repulsa por José. Os irmãos de José, eles tinham aversão e repulsa pela túnica. A túnica representava José. Os irmãos de José, eles tinham aversão às atitudes de José. E nós percebemos nessa história, meus irmãos, que o ódio que era somente um motivo de ódio, ele foi se multiplicando no coração dos irmãos de José. Foi se multiplicando. É interessante que na história de José, nós sempre temos a tendência de nos colocarmos no lugar de José. Porque José, ele lutou, ele batalhou, ele foi injustiçado, ele foi preso, ele foi vendido como escravo e tudo mais, e ao final ele vence pela força do Senhor e vira governador do Egito, ficando abaixo somente de Faraó. Mas nós nunca tentamos imaginar, ou talvez tentamos, mas a gente se colocar no lugar dos irmãos de José, no seguinte sentido: será que eu já tive um ódio por alguma pessoa e essa pessoa não merecia o meu ódio por ela? Então hoje nós vamos falar do ódio. E nós vamos falar como que nós podemos nos precaver com relação ao ódio que pode brotar no nosso coração e o ódio que pode vir a nós de uma maneira injustiçada. A Bíblia diz que... vamos aqui para Gálatas, capítulo 5. Por gentileza, podem abrir. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos fazer a leitura. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, aqui, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja. Até aqui, ódio. Ódio, ele é um fruto da carne. O ódio é um fruto da carne. Mas aqui o texto continua. Nós vamos ao versículo 22 do mesmo capítulo 5 de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Até aqui. Então, nós vemos a partir do versículo 17 que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e eles são opostos entre si. Nós percebemos aqui, meus queridos, que nós não podemos negociar com a nossa carne. Nós não podemos simplesmente fingir que o sentimento de ódio ele não existe, de que nós não somos tão mal assim, a ponto de não sentir ódio por alguém. Mas esse sentimento ele pode brotar. E se ele brotar, é importante que nós saibamos que existe força em Deus para aqueles que são de Cristo Jesus para vencer o ódio. E qual é essa força? Essa força é o amor. Essa força é andar no Espírito de Deus, andar conforme o Espírito. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é o andar no Espírito? O andar no Espírito é uma ação contínua, perseverante, constante e sob a dependência do Espírito de Deus. Dependência do Espírito de Deus. É um combate. E, queridos, essa é nós temos algumas implicações para falar. O ódio, ele é como uma erva daninha, meus queridos. Uma erva daninha, tem uma erva daninha no período da Palestina, que ela é uma erva daninha espinhosa, que tem o nome de acantha. E ela suga os nutrientes da terra, das outras plantas, ela tira a umidade das próprias plantas. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não somos isentos que o ódio multiplique no nosso coração e de que nós comecemos a acumular cada vez mais rancor, amargura, isso e aquilo. Nós somos frágeis. Mas a esperança que na palavra de Deus, o Senhor ele fala ali no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós devemos ter uma atitude de dependência e de pobreza de espírito diante de Deus, para que nós consigamos vencer em primeiro lugar, não o ódio dos outros por nós, mas em primeiro lugar, o ódio de nós pelos outros. E muitas vezes um ódio que pode brotar e sem motivo algum. Mas, queridos, quando José ele foi vendido como escravo, pegaram a túnica de José, mataram o bode, e a túnica de José ela estava cheia de sangue. Cheia de sangue. Eu me lembro de Cristo Jesus, mataram o bode. E eu me lembro de Cristo Jesus porque Ele foi morto por nós. Ele foi morto para que nós não sejamos dominados pelas nossas paixões carnais.
Ele morreu por nós para que nós não sejamos dominados e simplesmente cansemos diante da vida, cansemos diante da pandemia, cansemos diante de todas as nossas dificuldades de desemprego, fome e qualquer outra coisa. Deus, Ele renova as nossas forças para que a gente consiga vencer as nossas inclinações carnais. A voz do Espírito Santo é uma voz doce e suave. É a melhor voz que a gente pode ouvir na nossa vida. É a melhor voz, é a voz dele. A melhor voz é a voz dele. Meus queridos, a gente sabe qual é o final da história de José, né? Mas a gente sabe que coisas boas a gente tem que recordar, não é? Qual foi o final da história de José? José, ele se reconciliou com seus irmãos. José tinha todos os motivos para guardar ódio por seus irmãos. E ali ele estava diante daquela situação. Os irmãos dele, inclinados diante dele, era o principal motivo para que ele descontasse. Era a hora dele, era o momento dele. Mas José, ele não usou a sua autoridade de governador do Egito para fazer a vontade de sua carne. José, ele negou a si mesmo, negou aos revides que ele poderia dar. Ou você acha que ao longo dos 17 anos, até os 30 anos de José, você acha que José nunca brotou nenhum sentimentozinho de ódio por seus irmãos? Que José, ele era um arcanjo puro e tudo mais? Não. José provavelmente sentiu ódio por seus irmãos. Provavelmente. Mas que nós nos inspiremos na história desse irmão, José, que conseguiu vencer todos os impulsos e conseguiu e venceu pelo amor. E a família dele foi restabelecida. A família dele foi reconstituída. O que estava destruído foi reconstruído. Deus, ele é um Deus de esperança. É um Deus que dá esperança. E nós devemos olhar para cima e aspirar essa esperança em Deus. Amém? Vamos orar, vamos pedir. Ó Deus, ó Senhor Jesus, Pai Santo, perdoa os nossos pecados, Pai Santo, pelas vezes, Pai Santo, que nós sentimos ódio por alguém, que nós sentimos algum tipo de brota sentimentos inadequados no nosso coração, Pai. Perdoa o nosso pecado, Pai. Perdoa as nossas falhas. Senhor Jesus, não permita, Pai Santo, que nesse período de pandemia, ó Pai, a gente seja contaminado por essas correntes de ódio, de partidarismo e coisas do tipo, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Pai Santo, renova o nosso amor, renova a nossa fé, ó Pai. Eu oro particularmente por mim também, ó Pai Santo, que não sou digno, Pai Santo, de estar diante da Tua presença, mas o sangue do Teu Filho Jesus me purifica, nos purifica de todo pecado, ó Pai. Ó Santo Eterno Deus, obrigado, ó Pai Santo, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, ó Pai. E que em Cristo Jesus, como diz a Tua palavra, nós somos mais que vencedores, Senhor. Obrigado pela Tua santa graça, Senhor, pelo Teu imenso amor por nós, ó Pai Santo. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, Senhor. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.